Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique Corrêa Lima, sou aluno do curso de Licenciatura em História da Uninter, com RU 2402161, do Polo de Caculé. Neste momento estarei realizando o meu estágio supervisionado no ensino fundamental, tendo como temática o Egito Antigo. Nesse primeiro vídeo que nós vamos fazer, de uma série de vídeos, vai ser tratado sobre a formação do Egito Antigo, a formação da civilização egípcia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, pessoal, como falei, nós estamos aqui fazendo um estágio supervisionado do ensino fundamental sobre o Egito Antigo e nós vamos tratar desse tema aqui ao longo desse curso. Vamos procurar ver aí uns pontos interessantes sobre ele, uns principais pontos. Vamos procurar entender como se formou essa civilização, qual é a importância dela, os elementos da sua história, sua cultura, sua religião. Vamos ver um pouco da grandiosidade desse reino, desse império egípcio. Então vamos adentrar nessa história, viajar por essa história, do passado aí, que é muito significante, muito importante para a história, do mundo, para a nossa história mundial. O Egito Antigo foi de grande influência para a história mundial e é um tema que é de muita relevância, tá bom? Então espero que vocês gostem do tema, espero que esse tema possa atiçar a curiosidade de vocês sobre o assunto e que vocês possam desejar conhecer mais dessa rica, grandiosa e maravilhosa civilização que é o Egito, tá bom? Então vamos para a aula. Vocês já ouviram falar deste filme chamado A Múmia, né? Esse filme, ele foi muito conhecido, durante muito tempo, é um clássico a respeito da história que tem a ver com o Egito Antigo, a história de múmias, mitologias egípcias, pirâmides, faraós. É uma história que chama muita atenção no imaginário da sociedade. Já foi muito famoso, muito conhecido. Talvez você não conheça. É um filme bem interessante e que tem, a sua fonte de inspiração, o Egito Antigo. Além dessa série de filmes, nós temos outros também que têm sua inspiração relacionada a este filme, por exemplo, a este filme não, a essa civilização. No caso, o Escorpião Rei, então aí tem a ver com a história egípcia. Outro filme também que tem uma certa fonte, que se passa no Egito Antigo, apesar de não ser o principal foco, é a série, uma novela, aliás, feita por uma rede de televisão, a Record, que seria Os 10 Mandamentos, uma série bíblica que se passa no Egito Antigo. Nessa série você vê elementos como Faraó, a mitologia, não é? A questão ali, de certos costumes e práticas também que podem ser vistos no Egito Antigo. Ok? Então assim você vai ver que a história sobre o Egito Antigo, as mitologias, a cultura, as lendas, tem feito parte do imaginário da população, do mundo, por assim dizer. A história sobre as mitologias do Egito Antigo também tem sido fonte de inspiração para jogos, para desenhos, séries, filmes em geral. Então, assim, é um tema interessante, é um tema que nos traz uma certa explicação daquelas coisas que a gente vê nas séries, nos filmes, nas novelas, para a gente entender de onde veio essa fonte, de onde veio essa inspiração, o que de fato é histórico, é verdadeiro a respeito desse assunto e o que nós podemos aprender com a história dessa grande civilização. Então, vamos então aprender um pouco mais sobre essa história, vamos conhecer sobre o Egito Antigo, sobre a formação dessa civilização, as curiosidades a respeito delas nós vamos tratar aqui nesses vídeos e também vamos tratar a respeito da importância de um elemento muito significativo para a formação dessa sociedade, dessa civilização que foi o Rio Nilo, tá bom? Mas, falando sobre o Egito Antigo, vamos tentar responder algumas perguntas. Como surgiu essa civilização? Não é? Quem eram os faraós? Os famosos faraós, que a gente vê aí nos filmes, nas séries, nessa novela como eu citei mesmo. Quem são eles, qual a importância, o significado deles para essa civilização? O que eram as pirâmides também, as famosas pirâmides que a gente vê na televisão, vê nos filmes, Quem as construiu, Quem as construiu
e como era a sua cultura. Além disso, a gente vai ver algumas outras coisas também, tá bom? Bom, começando a falar sobre o Egito Antigo, primeiro vamos destacar aqui aonde se localizava esta civilização, certo? Essa civilização se situava no deserto da África, e ele fazia fronteira com o deserto da Líbia ao oeste, ok? E com a Núbia, atual Sudão, ao sul. E também fazia fronteira com o Mar Mediterrâneo ao norte e o Mar Vermelho ao leste, o famoso Mar Vermelho, né, que você já deve ter ouvido falar aí de histórias bíblicas. Então, você vai perceber aí na imagem, né, no mapa, o Mar Vermelho a leste, ok? E você vai perceber também aí o deserto da Líbia, bem desenhado aí, a oeste, ao norte o Mar Mediterrâneo, ok? E ao sul a região da Núbia, né? Que é hoje o atual Sudão. Então, essa é a localização do Egito Antigo, que ficava nessa localidade, certo? O Egito Antigo ficava numa região desértica, na região do deserto da África. Por isso a importância do que eu disse aqui, do rio Nilo para a formação dessa civilização, ok? Apesar de ser uma sociedade, uma civilização, uma potência levantada nos desertos da África, nós temos aqui o porquê, talvez um dos porquês, é claro, há outros motivos, pelo qual essa civilização conseguiu se erguer e prosperar. Mas vamos ter mais informações sobre esse assunto aqui no vídeo, tá bom? Continuando, vamos responder a primeira pergunta. Como surgiu a civilização egípcia? Ok? A formação da sociedade egípcia. A sociedade egípcia foi formada por grupos nômades de diversas etnias, né, que foram se deslocando para a região perto do rio Nilo. Conforme o tempo, elas foram transitando por aquela área, elas foram se aproximando da região do Nilo, onde havia água, havia animais para a caça, havia uma vegetação ali, né, para a coleta, né, de alimentos. Então, eles foram se deslocando para essa localidade e aí foram se agrupando e foram formando o que nós chamamos de nomos, né? Pequenas comunidades ali, comunidades inicialmente, que foram se organizando e se estruturando e formando o que nós chamamos de nomos e tinham como líder, né, o nomarca, ok? Então essas comunidades, elas foram se formando ao redor ali, não é, as proximidades do Rio Nilo, perto do Rio Nilo, devido às qualidades, né, da questão do rio. O rio poderia fornecer para eles alimento, né, além de animais ali que poderiam ser caçados, a questão da pesca também, poderia fornecer vegetais, né, para se alimentar, não é, além da pesca, da caça, tinha a coleta, e eles começaram a se estruturar ali, se organizar e formar os nomos sob a liderança do nomarca, ok? Não é monarca, é nomarca, não é? É uma situação bem diferente de uma monarquia, tá bom? Logo depois que eles vão crescendo, se desenvolvendo, né? Eles vão desenvolvendo ali artesanato e outras práticas, vão se estruturando como sociedade, né? Vão se organizando socialmente, né? Entre líderes, e algumas atividades vão sendo divididas entre eles ali. Eles vão se organizando e vão se unificando, unindo nessas pequenas comunidades, vão se unindo até que formam dois grandes reinos, né? Por assim dizer. O reino do Baixo Egito, também chamado de Tamerku, terra do papiro, certo? Aí eles eram simbolizados por um rei, né? O faraó deles tinha uma coroa vermelha, como você pode ver na foto. Eles tinham como a deusa patrona, né, Wadjet, que era uma cobra, como vocês vão ver, uma cobra alada aí, símbolo também do deus Set, ok? É referência ao deus Set. E você tinha o Alto Egito, um outro reino formado por um grupo de nomos que se unificaram e formaram esse reino, o Alto Egito, também chamaram de Ta-Shemau, terra de juncos, né? Terra de juncos, e tinha como uma divindade patrona Nekbet, né? Que também seria ali algo que se identificaria muito com o culto a Horus,
ok? O faraó tinha uma coroa ali branca. Vocês vão ver a diferença entre as coroas dos dois reinos, né? Uma tinha a coroa vermelha aí, né, com esse espaço, e a outra uma coroa branca. Então eles se estruturaram dessa forma, esses dois reinos, o Baixo e o Alto Egito. Curioso que o Alto Egito ficava na parte norte e o Baixo Egito ficava na parte sul, né, da região. Ok? As comunidades ali se desenvolveram, a questão talvez de comércio entre elas, conflitos na questão de troca de mercadorias e produtos, não é? Alimentos, através de conquistas talvez, eles começaram a se organizar, se estruturar e formar esses dois reinos aí, o Baixo e o Alto Egito, certo? Depois dessas duas unificações, né, desses dois reinos, da formação desses dois reinos, nós temos o período de unificação do Egito. Alguns mostram aí, né, que essa unificação foi por meio de uma conquista, não só foi a primeira tentativa de unificar, mas foi a que deu certo, que funcionou, não é? Houve a unificação do Egito por meio do faraó Narmer, também chamado de Menes, né? Aqui nós temos uma paleta comemorativa da vitória desse faraó sobre os inimigos, mostrando aí que a unificação, né, celebrando a unificação do Egito e das duas terras, ok? A terra do Baixo Egito e a terra do Alto Egito. Então você pode ver nessa paleta comemorativa o faraó, né, segurando o seu inimigo ali, né, pelos cabelos, tendo uma vara, um cetro na mão, certo? E demonstrando vitória, né? Vitória sobre os seus adversários. Então você vai perceber que a partir desse momento aqui, por volta do ano 3100 a.C., ocorre a unificação do Egito como um império, né, unindo as duas terras, tanto o Baixo quanto o Alto Egito, ok? Então o Egito, ele se formou por meio de comunidades, né, que foram formadas de grupos nômades que se deslocaram para a região próxima ao Nilo. Essas comunidades cresceram, se desenvolveram. Aí uma coisa interessante, né, são comunidades formadas por diversas etnias, não apenas de uma. Alguns que dizem até que foi apenas etnia africana, né, que formou o Egito. Outros estudiosos dizem que não foi somente etnia dos africanos, mas também de outros povos que foram fazendo aquela miscigenação e que originou os reinos do Alto e do Baixo Egito e, por fim, a sua unificação, certo? Então, assim, a história do Egito, né, é uma história de uma mistura de povos, mistura de etnias, troca de culturas, troca de culturas, de informações, de histórias, e que permitiu, não é, essa relação, essa correlação, e que foi ficando mais unida com a unificação do Egito. É claro que eles não começaram a ter totalmente os mesmos costumes um do lado quanto do outro, cada uma cidade, geralmente naquele tempo, tinha sua divindade patrona, enfim, mas é importante aqui que nesse período você tem aqui a importância, né, da figura do faraó agora como líder, como senhor, como rei, não é? Como um filho de um deus ou representante de um deus na terra, no caso o faraó como filho de Horus, ou Horus vivo, né? Como a gente vai ver em muitas histórias. Então, a partir desse momento que o Egito se unifica como um império, como uma nação unida das duas terras, do Baixo e do Alto Egito, certo? Bom, a hierarquia egípcia, como funcionava? Nós tínhamos no topo o faraó. O faraó, ele era aquele que representava, por assim dizer, os deuses. Ele era a representação ali do Horus vivo, ou seja, de Horus, né, o deus Horus. Ele era também aquele que fazia aquela relação, né, de ritualismo entre a divindade e o povo, que ele também tinha essa importância. Abaixo nós tínhamos os nobres, os sacerdotes, que o auxiliavam, não é? Tínhamos os soldados, os escribas, não é? Os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos, ok?
Então os escravos eram a camada mais baixa, eram aqueles que às vezes foram comprados, outros conquistados por guerras, enfim, conflitos, e se tornavam escravos, certo? Então essa era a hierarquia egípcia, o faraó sempre no topo, as terras eram do faraó, eram do líder, né? Todas as terras que existiam no Egito pertenciam a ele e assim ele tinha o direito de tudo e o poder centralizado, por assim dizer, na figura deste soberano, certo? Ele também era uma figura religiosa, ele não era apenas um líder, um monarca, um rei, mas também ele desempenhava um papel religioso ritualístico nas cerimônias religiosas também realizadas na tradição religiosa egípcia, né? Como aquele, como eu disse, que zelava pela ordem das coisas, pela a ordem, né? E a estabilidade do reino. Então a importância do faraó nessa história é essa. Ele estava no topo, mas ele era visto como aquele que mantinha a ordem através das suas ações, dos seus rituais, das suas cerimônias também. Tá bom? Então, assim nós terminamos a primeira aula a respeito do Egito Antigo. Mais à frente nós vamos falar sobre a importância do Nilo, ok? Nós vimos aqui que essa civilização formou-se por meio de grupos nômades. Vimos o que foi o Nomos, né, as primeiras comunidades que se formaram ao longo do Egito. Vimos que elas se unificaram, se agruparam, se reuniram, unificaram em 2 reinos. Esses 2 reinos foram unificados por um homem, né, ali um faraó, chamado Narmer ou Menes. Ocorreu a unificação dos 2 reinos, formando o Egito, né, como um todo. Ok? Vemos que o Egito não é formado de uma única etnia, mas sim de diversas etnias que se reuniram ali às proximidades do rio Nilo e que foram formando as comunidades e, por fim, o Egito Antigo. Tá bom? Então, é uma história bem extensa. Você vai ver que é uma história de conquistas, de lutas, um processo, não foi algo da noite para o dia, foi um processo lento, gradual, como consequência de diversas relações, diversos conflitos, diversas interações entre povos, entre os reinos. Tá? Mas vemos a importância agora aqui do faraó, quando ele faz a unificação, a importância de que ele se torna ali um líder não somente político, mas também espiritual para toda aquela nação, aquele povo. E nós temos também a importância dele, né, no desenvolvimento ali de outras coisas como canais de irrigação, que tem a ver agora com a história do Nilo, né, que nós vamos falar mais à frente. Vamos ver canais de irrigação, vão trabalhar de forma mais incisiva na questão de desenvolvimento da agricultura para contribuir para o crescimento do reino, né, do reino do Egito. Então, mais à frente a gente vai falar sobre o Nilo, sobre a sua importância e outras curiosidades mais, tá bom? Até mais, tchau.